Uma paisagem deslumbrante. A natureza desenhou o cenário perfeito para o início de uma história de sacrifício e consagração pela juventude no Brasil. Depois de deixar a Bélgica e atravessar o oceano, 8 religiosas e uma leiga lideradas por Madre Loyola se depararam com a beleza de Olinda. Era uma quinta-feira, 15 de outubro de 1896. O primeiro endereço brasileiro das religiosas, o convento de São Francisco, guarda um importante capítulo da história nacional. Este é o primeiro convento da ordem franciscana no país, construído em 1585. Mas o que se vê hoje são estruturas completamente recuperadas, após o incêndio que destruiu o convento no ano de 1631, durante a ocupação dos holandeses em Pernambuco. Com a retomada do convento, em 1654, os frades começam todo um trabalho de reconstrução do convento, deixando ele na estrutura que nós temos hoje. A partir de 1712 começa esse trabalho de angariar recursos e reconstrução, e só em 1754 ele é concluído. Então, do convento primitivo, nós só temos a capela do capítulo. O restante é tudo já do século XVIII para cá, né? Então, as irmãs elas chegam dentro desse contexto, né, depois de todo esse processo de reconstrução. Este certamente era um ambiente muito frequentado pelas religiosas enquanto viveram aqui no convento. O espaço aberto ajudava as irmãs a se refrescarem do clima tropical que elas ainda estavam se adaptando. Por estes corredores, elas conversavam, rezaram e admiravam essa relíquia preservada que mostra cenas da vida de São Francisco de Assis através de painéis com azulejos portugueses. Um dos que tem um maior acervo de azulejos portugueses em Pernambuco, né? Então, é uma marca dos nossos conventos. Acredito que por essa influência que os frades tinham, esse contato que os frades tinham também com as pessoas da época, então recebiam essas peças para ornamentar os conventos. São conventos que têm muito material em madeira, principalmente usando o jacarandá. E acredito que seja pela questão de conservação, de qualidade da peça também, que a gente vê que são peças de 1712, daquele período de reconstrução. E até hoje são peças que continuam do mesmo modo, conservadas do mesmo modo. As irmãs foram acomodadas no primeiro andar do prédio e ocuparam estes quartos, dormitórios modestos e aconchegantes, como elas mesmas descreveram, e que ainda preservam as mobílias daquela época. Uma escrivaninha, uma cama, uma pia, era tudo o que precisavam, mas ainda ganharam uma bela vista para o mar. É uma característica franciscana, né? De acolher também os irmãos, acolher. Foi essa dinâmica do acolhimento também, né? Que os frades acolheram as irmãs aqui, né? Para elas iniciarem também esse novo momento, né? O início da missão delas aqui em solo pernambucano. As belezas do convento eram um assunto predileto nas aulas de português das irmãs. Nas cartas enviadas à terra natal, elas relatavam que a língua era o grande desafio da missão brasileira. Ao mesmo tempo em que aprendiam um novo idioma, organizavam o início das atividades da primeira escola das religiosas da instrução cristã fora da Europa. Uma história curiosa contada pela irmã Rubertine em seus escritos aconteceu neste lugar. A Madre Loyola foi chamada aqui na portaria do convento e se demorou. As irmãs estranharam e vieram ver o que estava acontecendo. Ao chegar aqui, elas se depararam com a seguinte cena: a madre sentada numa dessas cadeiras, fazendo carinho numa cabra. Era um presente que as irmãs tinham acabado de ganhar. O presente rendeu um leite nutritivo durante o café da manhã, que era servido neste espaço. O antigo refeitório do convento hoje se transformou em um auditório. Era aqui que elas faziam as refeições. Era preciso muita energia para dar conta do desafio que estava por vir. O convento começava a se transformar em uma escola, o Colégio Sagrada Família.
A primeira aluna do internato chegou poucos meses depois das irmãs. Filadélfia de Paula Lopes tinha apenas 11 anos e marcou seu nome na história desta missão. Um ano se passou e o número de novas alunas não cresceu como as irmãs esperavam. Transferir a missão para outra região do país era uma possibilidade cada vez mais forte. No meio dessa reflexão, ainda precisaram lidar com uma outra questão. Com o período da lei de Pombal, que vetou a entrada de novos religiosos nas congregações, a nossa província ficou em um número reduzido de frades, 9 a 10 frades, né? Então, o ministro provincial da época, ele pediu socorro à Cúria Geral dos Frades Menores em Roma, e o ministro geral entrou em contato com a província da Saxônia, da região da Alemanha, e frades foram enviados para cá. E aí, quando esses frades chegavam, o ponto central era o Porto do Recife. Então, o local ao qual os frades iriam morar por um tempo era o convento de Olinda. Então, com a demanda de gente que chegava, então foi necessário utilizar cada vez mais os espaços disponíveis. E eu acredito que por isso houve essa mudança das irmãs do convento de Olinda para a residência, propriedade do arcebispo. Na capela do convento, as orações entregavam o destino da missão e as irmãs tinham em São José um fiel intercessor. A chegada de novas internas confirmou a permanência da missão em Pernambuco, agora em novo endereço, a Casa do Arcebispo. Quando deixaram o convento de São Francisco, as religiosas levaram com elas 19 alunas. Talvez não imaginassem que era só o começo de uma história que já alcançou milhares de vidas. Sempre olho as mulheres daquela época como mulheres que tiveram sempre um olhar muito à frente do seu tempo. Assim como tantas outras mulheres, né? E aí me vem muito a imagem de Clara de Assis, que também rompe com padrões da sua época, para seguir o modo de vida que Francisco coloca. E aí as irmãs também elas fazem essa experiência de romper muitas vezes com a mentalidade da época, sair da sua realidade, abraçar uma outra forma de vida, abraçar uma outra mentalidade de povo também. Então, para mim fica muito essa imagem de mulheres audaciosas que saem da sua zona de conforto e partem para uma realidade de missão, de desafio, e que tudo isso são frutos guiados pelo Espírito Santo. É por esse seguimento a Jesus Cristo que deixam tudo e aí se colocam nessa fileira, na esteira daqueles que tanto se dedicam ao reino de Deus.